se você acabasse tendo que enfrentar um lobo assassino com quase 2 metros de altura, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar um policial tentando sobreviver a um terrível monstro selvagem. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o lobo em Alma and the Wolf. Esse cara vai descobrir um segredo terrível a respeito dele mesmo. Enquanto está na praia pensando na vida e segurando um balão vermelho, o policial Ren Accord começa a receber chamadas no rádio policial. Por isso ele volta para a viatura e descobre que tem um código 1228 em andamento, e que ele deveria ir até lá. Porém ele recusa, dizendo que precisa ir a um jogo do filho nessa tarde, e que por isso um novato devia assumir essa chamada. Mas o oficial do outro lado dá um puxão de orelha nele, lembrando o cara dos seus deveres, e fazendo o Ren responder a chamada. Mas pouco depois de pegar a estrada, o Ren vê uma mulher com poucas roupas coberta de sangue carregando algo nas mãos, enquanto anda desolada. Por isso o oficial para o carro e manda a mulher se virar, mostrando as mãos. E assim o Ren vê a Alma, uma antiga conhecida. Aí, reconhecendo a mulher, ele a leva para a delegacia e começa a fazer algumas perguntas para ela, agindo de uma maneira bem tímida e até sem jeito para saber se ela foi abusada ou algo assim. E entendendo o que o cara está pensando, a Alma o chama de idiota e fala que não foi atacada dessa forma, pois o que aconteceu é que seu cachorro Tig foi morto. Sabendo disso, o Ren pede para ela contar o que aconteceu, e apesar de recusar no início, dizendo que o policial iria achar que ela é louca, a Alma solta a carta e revela que, assim como nos outros dias, ela saiu de manhã cedo com o Tig para ir nadar. Ouvindo isso, o policial faz mais algumas perguntas para ela, porém fica claro que o cara não é um bom policial, e a Alma fala que ele realmente não leva jeito para isso. E percebendo que a mulher não iria falar mais nada, o Ren faz um jogo psicológico com ela, falando que após tudo que aconteceu, ela vai ser mal vista pelas pessoas, se não contar tudo com detalhes. Afinal, tudo que o resto dos moradores vão saber é que a Alma saiu com um Tig que de alguma forma deixou ele morrer. Esse joguinho mental realmente funciona, e a Alma se sente pressionada, pois não quer levar a culpa pela morte do cachorrinho que tanto amava. Por isso, a mulher desiste de esconder a verdade, e conta que nessa manhã, quando estava voltando para casa com o Tig, um lobo gigante e um rebanho de ovelhas a cercaram de uma maneira bizarra, fazendo com que o cachorro dela sentisse que a dona estava em perigo. Por esse motivo, o Tig começou a latir feito doido para proteger a Alma, só que ela ficou com tanto medo que soltou a corrente sem querer, fazendo com que o cachorro atacasse o lobo e fosse destruído por ele, restando apenas sangue, tripas e dentes, algo que claramente traumatizou a pobre Alma. Aí, sabendo o que aconteceu, o Ren se desculpa, falando que infelizmente não pode fazer nada para ajudar, e em resposta, a Alma diz para ele matar o lobo, quase como se fosse uma ordem, mas o Ren não aceita isso, e fala que não pode, já que os lobos são protegidos por lei. Porém a Alma continua pedindo e até mesmo fala sobre o passado dos dois juntos na escola, quando ele ainda era um grande jogador, algo que faz o cara mudar de ideia e prometer que vai acabar com o lobo. Após isso, o Ren está no carro perto da escola fazendo uma boquinha, quando do nada ele olha pro retrovisor e vê um jovem extremamente pálido aparecendo e sumindo como se fosse uma assombração. Mas antes que o policial possa entender o que aconteceu, um outro policial chamado Murphy aparece ali, assustando o Ren, e dizendo que tem um chamado para darem uma olhada, o que o Ren não gosta muito, já que só quer assistir o jogo do filho. Nesse momento, uma mulher chamada Betty vê que o Ren está ali e começa a zoar com a cara dele por algum motivo, dando a entender que o policial não é capaz de proteger ninguém. Vendo isso, o Murphy toma a frente e expulsa os otários dali. Então ele pergunta pro Ren por que a mulher sempre pega no pé dele, e descobre que é algo que vem escalando desde a escola, quando os dois espalharam boatos um sobre o outro. Assim que fala isso, o Ren termina de comer e vai com o Murphy para baixo das arquibancadas, respondendo o código 1232, que é apenas um bando de caras bebendo ali embaixo. Só que logo que vem os policiais, o grupo sai correndo, deixando todas as bebidas para trás. E como são péssimos policiais, os dois pegam as cervejas e começam a assistir o filho dele, o Jack, jogando beisebol e fazendo uma baita partida, deixando o Ren bem animado e orgulhoso, principalmente no final, quando vê o menino falando com o oleiro. Por isso, ele sai debaixo da arquibancada e vai ao campo falar com o garoto e elogiar o seu desempenho, dizendo que foi ele quem chamou o oleiro para dar uma olhada nele. Porém, nesse momento, a Connie, a ex-esposa do Ren, chega ali com seu atual marido e pergunta por que o cara está ali com um balão vermelho. Aí, se sentindo orgulhoso, ele fala que quando o Jack tinha 8 anos, ele pediu por um balão vermelho que viu no posto de gasolina, só que o policial não comprou o balão naquela época e falou que isso ia dar para ele quando o garoto vencesse o regional, que no caso é hoje. E que presente porcaria, hein? Mas nenhum dos três fica animado ouvindo essa história. Na verdade, a mulher pega o balão e entrega para o marido, o que deixa o Ren um pouco irritado. Por isso, ele tenta puxar o balão na mão do cara e acaba estourando sem querer, o que faz a Connie lembrá-lo de que hoje é o dia do Jack na casa dela. Com isso, o casal se afasta e o Ren pergunta pro filho o que o oleiro queria com ele. Porém, o Jack não fala nada e diz que os dois podem conversar no dia seguinte. E então, o Ren vê o menino indo embora, avisa para ele colocar gelo no braço e do nada, começa a se lembrar da Alma pedindo para ele matar o lobo. O estranho é que junto com isso, ele também tem algumas visões do Jack se divertindo com a mãe e com o padrasto. Após se lembrar disso, o Ren vai até a região onde a Alma falou que foi atacada
e assim que chega lá, ele dá de cara com um carneiro bem bizarro parado no meio da estrada. Por isso ele sai do carro e vai até o animal fazer uma graça e perguntar pra ele onde está o resto do rebanho. E na hora em que ele fala isso, outra cabra aparece atrás dele e serve como distração para a primeira sumir. E logo em seguida some também. Aí, sentindo que tem algo errado nisso, o Ren entra no terreno de grama alta que tem vários caminhos e vai cada vez mais fundo para ver se encontra os bichos. Dessa forma ele anda mais um pouco e encontra os restos do pobre tigre jogados no chão. Além disso, um lobo branco também aparece na escuridão com bastante sangue na boca. Por isso, o Ren puxa a pistola e fala que o lobo precisa ir embora, já que está de bucho cheio. Caso contrário, ele vai de vala ali mesmo. Mas como o lobo não entende nada e continua rosnando pra ele, o policial dá alguns tiros pra cima e afasta o animal. O bizarro é que assim que o Ren se sente seguro pra guardar a arma, ele olha pra frente e vê um baita lobo gigante humanoide parado na frente dele. Então o lobo olha pro policial e começa a falar algumas coisas, dizendo que aquele que é ganancioso está sempre em falta, e que ele é o lobo e o Ren é a doninha. Além de dizer que o cara não é muito bom nisso, a mesma coisa que a alma falou pra ele. O pior é que o lobo não perde tempo e sai correndo pra cima do Ren, fazendo com que o policial precise disparar vários tiros, até que o monstro suma como se nunca estivesse estado ali. Aí, perturbado com o que viu, o Ren vai pra casa extremamente nervoso e cai na frente da residência com um copo de refrigerante na mão. Nessa hora ele também recebe uma ligação do Jack, querendo ver se ele estava bem, e por algum motivo o cara fica estressado com isso, e responde o menino de uma maneira bem grossa, algo que ele se arrepende na hora e fala que foi só o estresse do trabalho. Ok, a primeira coisa que eu preciso falar aqui é como o Ren é realmente um despreparado e não leva jeito para ser policial. Primeiro porque o cara bebe constantemente em serviço, e isso é péssimo para qualquer tipo de trabalho, mas fica ainda pior quando você lida com armas e veículos, né galera? Pois mesmo estando em uma cidade pequena, uma emergência pode acontecer a qualquer momento, e se o cara estiver bebaço, com certeza ele não vai dar conta do recado, e ainda vai cometer algum erro perigoso. Sem contar que além disso, o cara é instável emocionalmente e também não tem cérebro. Afinal, ele viu um lobo bem na frente dele e simplesmente guardou a arma quando o animal virou as costas, como se tivesse tudo bem e ele não pudesse ser atacado no caminho para o carro, ou até cercado por uma matilha. Afinal, vale lembrar que lobos são seres sociais, assim como os humanos. Por isso, ao invés de já ir guardando a arma quando viu o lobo ir embora, o melhor a se fazer era voltar até o carro, pronto para qualquer coisa que pudesse acontecer, e só aguardá-la depois de entrar. E por esses motivos, o Ren nunca deveria ter entrado sozinho nesse matagal escuro, pois se ele fosse cercado por uma matilha de lobos, era praticamente game over, já que ele não conseguiria finalizar todos antes de ser atacado. Por isso, o cara deveria seguir o protocolo, pedir reforços e nunca se afastar demais da viatura sozinho, além de manter a comunicação constante com a central. Além disso, pelo menos pra mim, está claro que esse lobo gigante não é uma representação de um lobisomem. Primeiro, porque ele não se parece com um lobisomem, e sim, tem diferença entre um lobo humanoide como esse e um lobisomem. E segundo, porque ele desapareceu após levar os tiros, como se nunca estivesse ali, o que um simples lobisomem não poderia fazer, já que todas suas habilidades se resumem a questões físicas. Por isso, acho que é seguro dizer que estamos lidando com um monstro sobrenatural, no mesmo nível de fantasmas e aparições, ou é algo psicológico que ataca a mente da pessoa pra fazer ela morrer de medo, ou coisa do gênero. Ah, e se você ficou curioso do porquê o Ren se recusou a finalizar o lobo quando o viu, isso é porque nos Estados Unidos é um crime federal matar esses animais. Pois é, você só pode finalizar um se for em legítima defesa, ou seja, precisa ter uma causa pra isso. Após isso se torna uma vingança ou um crime premeditado, o que pode dar uma multa pesada e até cadeia. No dia seguinte, o Ren está na delegacia costurando o uniforme, quando de repente o xerife chega ali o abraçando e elogiando o jogo que o filho dele teve no dia anterior, o que deixa ele bem surpreso, já que não sabia que o cara estava lá na arquibancada. Mas o que o xerife quer falar não é sobre isso. Na verdade, existe uma posição de tenente vaga, e ele gostaria que o Ren e o Murphy disputassem por ela, o que é injusto por Ren, visto que o Murphy é novo na cidade. Porém, antes que ele possa reclamar, o Murphy chega na delegacia com um sorrisão no rosto e entrega um presente pro xerife, deixando claro que ele vai puxar o saco do cara para subir de cargo. Porém, antes mesmo que ele possa ficar triste por ter que concorrer ao cargo, a recepcionista da delegacia avisa que a alma estava ali para vê-lo, e assim que o Ren vai ver o que a mulher quer, a alma entrega um buquê de flores para ele, dizendo que é um agradecimento pelo dia anterior, e também pela promessa de finalizar o lobo. E ouvindo sobre a promessa, o Ren fala que não pode se envolver nisso, e também pergunta se ela viu o tamanho bizarro daquele lobo. Só que como estavam em um lugar público, não parecia ser a melhor hora para falar sobre o lobo, por isso a alma convida o cara para ir jantar na casa dela essa noite, e quando ele recusa dizendo que é casado, a alma e a própria recepcionista que estava ouvindo a conversa, lembram o cara que a Connie não liga mais pra ele, e está morando junto com outro homem. E durante a conversa, o xerife aparece perguntando pra recepcionista se ela encomendou um pacote de incenso, para que eles possam preparar a delegacia para a lua nova. E com isso dito, ele simplesmente se encosta para ouvir a conversa da alma com o Ren. Mas sem se importar com isso, a alma fala que o mínimo que o Ren poderia fazer é jantar com ela, agora que a coitada não tem mais ninguém para conversar, nem mesmo o cachorrinho. Algo que deixa o policial sem saber o que responder. Ao anoitecer, enquanto está se preparando para ir jantar com a alma, o Ren tem algumas visões com o lobo que viu na noite anterior. Porém,
ele nem mesmo tem tempo de pensar sobre isso, pois a campainha toca nesse momento, e ele desce para ver quem era, descobrindo que era o Jack e o seu cachorrinho, já que hoje é o dia de ficar com o pai. O Jack percebe que o seu pai tinha esquecido dele, e fica um pouco chateado, mas assim que o Ren explica que foi convidado para um encontro de última hora, o garoto se anima e fala que o pai deve ir se encontrar com ela, até porque ele tem lição de casa para fazer, e não se importa em ficar sozinho. E ficando animado com o apoio do filho, o Ren pergunta para ele sobre o que o olheiro falou, e para qual universidade ele foi chamado. Porém, o menino parece não querer falar sobre isso, e manda o cara ir pro encontro, dizendo que os dois podem conversar depois que ele voltar. Aí sem nada mais para se preocupar, o Ren pega a estrada e vai até a casa da Alma segurando o presente que o Murphy tinha dado pro xerife mais cedo, deixando claro que o Ren simplesmente roubou o presente para dar para a Alma. Assim que chega na casa dela, ele é abraçado e convidado para entrar e se sentar na mesa. Então ela serve os pratos e os dois começam a comer e conversar. Mas o cara é tão idiota que ele enfia a comida quente na boca e joga de volta no prato, o que não é nada impressionante para um encontro. Apesar disso, a Alma fala que o cara virou um gostosão e pergunta se ele era afim dela na época da escola, mas ela mesma responde que sabe disso e que mudou muito após a morte do Tig, que se sacrificou para salvá-la. Por isso ela conta que deixou de ser a idiota que era antes e agora vai ser a melhor pessoa possível, sem mais substâncias e bebidas. Depois dessa noite, é claro, afinal o policial a deixa bem nervosa. Aí ficando animado com isso, o Ren acaba derrubando a taça de vinho em cima da mesa e se apressa para limpar. E a Alma vê isso e também se aproxima. Só que ao invés de limpar a mesa, ela dá um beijinho nele e os dois começam a se pegar. Paralelo a isso, o Jack está caminhando com o cachorrinho, quando de repente o animal fica inquieto e começa a latir para a escuridão. O problema é que assim que o menino vira para ver o que é, ele é atacado pelo lobo gigante assassino. Na manhã seguinte, o Ren se encontra com a Alma na cozinha e a mulher pergunta se os dois podem continuar se vendo. E como não é burro, o cara obviamente fala que adoraria. Após isso, eles se despedem e a Alma sai para trabalhar, dizendo para ele ligar para ela mais tarde. Porém, assim que ela vai embora, o Ren recebe uma ligação da delegacia e vai voando até lá em um estado entorpecido. O estranho é que ao se sentar na cadeira ao lado da Connie, ele toca a parte de trás da própria cabeça e percebe que estava sangrando. A Connie também vê isso e entrega um lenço para o homem se limpar. Ao mesmo tempo, o xerife avisa que o Jack estava desaparecido desde a noite passada e pergunta quando foi a última vez que ele viu o filho. Afinal, o Ren foi a última pessoa a vê-lo. Além disso, também é dito que o garoto não atende o telefone e que o cachorrinho dele morreu, restando apenas as tripas. E percebendo que já viu isso antes, o Ren pergunta onde o cachorro foi encontrado. O problema é que na hora em que os policiais vão responder, ele responde junto, o que faz os outros suspeitarem dele, já que é muito estranho que o Jack tenha sumido depois de ver o cara, e ele sabe exatamente onde tudo aconteceu. Ouvindo isso, o Murphy pergunta como o cara sabe disso, e a Connie questiona quando ele viu o Jack pela última vez, e o que ele fez. Aí percebendo que estava sob suspeita, o Ren fica nervoso e repete que viu o Jack pela última vez na noite passada, isso porque ele tinha plano de se encontrar com alguém. E depois de muita discussão sobre a irresponsabilidade do Ren em não ficar com o filho, ele revela que sabe onde o cachorro foi encontrado, porque existe um lobo naquela região, atacando os outros com a ajuda de algumas cabras, algo que confunde as pessoas, visto que isso não faz sentido algum. Por isso, o xerife decide colocar o Murphy no comando da investigação para achar o Jack, e sabendo que não pode ajudar na investigação por ser da família, e também um suspeito aparente, o Ren dá algumas instruções, dizendo pro Larry perguntar pros amigos do Jack, e falando pro Murphy investigar as redes sociais, contatos e coisas assim. Mas mesmo com tudo isso, ele ainda avisa que vai tentar achar o menino. E é assim que ele decide sair da delegacia, um cara chamado Ashley aparece ali sem camisa, sendo segurado por dois guardas. O estranho é que assim que ele vê o Ren, ele começa a dizer que já está morto e vomita nos tênis do policial. Bom, uma coisa que fica clara desde o início do filme é que o Ren não parece ser uma pessoa muito sã. Além disso, existem vários pequenos sinais que dão a entender que ele possa estar vendo coisas de uma maneira errada, como se estivesse na Matrix ou em uma ilusão. São como pequenos detalhes, algumas frases soltas usadas pela Alma e por outras pessoas, sinais pequenos como a mancha de sangue e gestos que dão a entender que ele possa ter um problema com o álcool. No próprio encontro com a Alma, aparecem duas dessas coisas. Ela dizendo que o cara é um gostosão, que em inglês é hot, o que também pode significar quente, e isso é falado algumas vezes pra ele. E a hora que ela fala que vai ser uma pessoa melhor e parar de beber, exceto por essa noite, que é um momento especial. No início não parece ter nada demais, porém quando vão se repetindo, fica bem claro que não estão ali por nada, pois muitas pessoas que têm problema com bebida e estão em um processo para parar de beber, tentam arranjar desculpas para continuar bebendo, como por exemplo, foi um dia cansativo, eu vou dar só um gole, ou hoje é um dia especial, e etc. E isso pode não parecer nada, mas como eu disse, ao longo do filme tem pequenos sinais que podem ser vistos, e pouco depois que o Ren encontra o maldito lobo, ele volta pra casa, sai do carro com um copo de refri na mão e cai no chão, como se tivesse tropeçado. É claro que isso pode ser por nervosismo ou porque ele simplesmente chutou algo e caiu. A questão aqui é que quando vários desses pequenos pontos vão se conectando, fica claro que algo está errado, e aparentemente o Ren pode ter um problema sério com bebidas, e por conta de algum evento traumatizante, como o desaparecimento do próprio filho, ele possa se culpar por não ter ficado com ele naquela noite, e esteja reescrevendo as próprias memórias para ver de uma maneira diferente. E não,
Bom, isso não é algo impossível de acontecer, afinal nosso cérebro é muito complexo e pode fazer coisas incríveis, como nos fazer esquecer por completo de algo traumatizante ou simplesmente mudar as memórias dos eventos. E para isso é preciso que ele mesmo se convença de algo, tipo quando você perdeu 15 ranqueadas seguidas no seu jogo online e continua se convencendo de que o problema é o time. Ok, esse aqui pode não ser o melhor exemplo, mas você entendeu o espírito, né? Mais tarde, o Ren e o Murphy vão em direção ao local em que os restos do cachorro foram encontrados. O único problema é que o Murphy é um falador que não fecha a boca nem por um segundo, o que irrita bastante o Ren. Isso faz os dois começarem a discutir sobre a promoção para tenente, pois o Murphy sente que seu parceiro está bravo por isso. Porém, o Ren discorda e manda o cara calar a boca, até que do nada ele freia e mostra que tinha uma cabra bizarra parada na estrada. E o Murphy vê isso e decide sair do carro por algum motivo. Por sorte, o Ren para o cara, dizendo que as cabras não andam sozinhas. E antes que o novato possa falar alguma coisa, outra cabra bate na parte de trás da viatura e usa a própria cabeça para quebrar o vidro, assustando os oficiais com a cena bizarra. O pior é que assim que a cabra para o ataque e corre para a floresta, o Ren não perde tempo e vai correndo atrás, ignorando os avisos do Murphy. E vendo que o parceiro não iria voltar, o novato vai atrás dele dizendo que a coisa mais esperta a se fazer é voltar e pedir ajuda aos locais. Mas o Ren não dá ouvidos e fala que as cabras podem levá-los até o Jack, fora que ele é o mais experiente entre os dois e sabe o que está fazendo. Só que o Murphy acha que essa é uma má ideia e decide voltar pro carro. Por isso o Ren abre o coração e fala que precisa da ajuda dele para achar o filho, o que realmente convence o Murphy. Dessa forma, os dois ficam na floresta procurando o Jack até o anoitecer, quando o Murphy sente que tem algo de errado e fala que seu celular está sem sinal. E para piorar ainda mais, a lanterna dos dois começa a falhar, deixando eles numa péssima situação. Por isso, o Ren se apressa e começa a usar as habilidades que aprendeu no acampamento de escoteiros para religar a lanterna. Mas quando finalmente faz isso, ele se assusta, tendo uma visão com o maldito lobo gigante. O Murphy não sabe disso e fala que também tem medo do escuro. Depois disso, eles fazem uma fogueira e o Murphy aponta o óbvio, dizendo que os dois estão perdidos e sugere que eles revezem para vigiar enquanto o outro dorme. E com isso decidido, o Murphy tenta se encostar no Ren para dormir, só que o cara não gosta disso e expulsa ele dali. Então o Murphy se deita em outro lugar e revela que se transferiu para essa cidade porque queria um pouco de tranquilidade na vida e que não era um policial agressivo. Alguns minutos depois, o Ren acorda escutando algo estranho e começa a chamar pelo Jack, pensando que era o garoto que estava por perto. Porém quem aparece ali na verdade é o Ashley, que se aproxima cada vez mais do Ren, dizendo que se desculpa, até que do nada ele segura o colarinho do Ren e recebe um soco como resposta. O bizarro é que após esse soco, o homem faz uma cara de louco e enfia a própria touca na cabeça do Ren, fazendo com que ele não veja mais nada. E quando o Ren finalmente retira a touca, ele descobre que está em um pequeno barco no meio de um lago, e bem na sua frente está o lobo gigante sentado dentro de uma pira rodeado por cabras dançarinas. Além disso, a alma também aparece do nada e manda ele procurar nas árvores, procurar em todos os lugares, pois ele mandou ela não contar que roubou o Jack. Então ela coloca a mão na nuca do cara e faz ele sangrar, igual na delegacia. Aí ela passa o sangue no rosto dele e é teletransportada para o meio da pira, dizendo pro cara que o Jack o amava e que ele deve achá-lo. E enquanto o Ren se desespera, a alma é queimada viva. Mas do nada ela some e o maldito lobo aparece outra vez, fazendo com que o Ren fale que quer o filho de volta. E em resposta a isso, o lobo diz que aquele que é ganancioso está sempre em desejo e aponta para o lago, onde o corpo do Jack é visto boiando, antes de se levantar do nada e assustar o policial. Com isso, o Ren acorda assustado e chama o Murphy, dizendo que o corpo do Jack está na água. Em seguida, várias pessoas chegam ao lago e um mergulhador é enviado para fazer as buscas, porém nada é encontrado. Apesar disso, Ren fala que viu a jaqueta do Jack e que ele com certeza está lá, por isso precisam continuar procurando. Afinal, o lobo com certeza pegou o menino, e percebendo que estava sendo encarado de forma estranha, ele grita dizendo que não está louco. O xerife concorda com isso e fala que as buscas vão continuar, mas o Ren, por outro lado, precisa ir para casa descansar. E o xerife até diz que mesmo achando ruim, o Ren precisava de uma bebida. Aí sem opções, o Ren volta para casa desamparado. O estranho é que ao chegar lá, ele percebe que tem algo e que o forno está ligado. Então dá uma olhada no que está sendo feito e encontra os restos mortais de um cachorrinho, o que faz ele gritar de susto. Para piorar ainda mais, a alma aparece ali com uma faca cheia de sangue na mão e deixa o cara ainda mais desesperado e desconfiado. Por sorte, ela age rápido, solta a faca e explica que só veio para fazer algo para ele comer e dar uma ajuda nesse momento difícil. E sentindo que pode confiar nela, o Ren fala que o lobo com certeza pegou o Jack, mas que ninguém acredita nele. Ouvindo isso, a alma diz que acredita no cara e dá um beijo nele, o que parece acalmar um pouco o policial. E então os dois dão aquela relaxada. Em seguida, depois de 30 segundos de muita alegria, a alma pergunta para o Ren o que ele está pensando de toda essa situação. E em resposta a isso, o Ren fala que está pensando no Jack. Afinal, ele não tinha nada antes de ter um filho, pois foi abandonado pela própria família. Sua única felicidade era o beisebol, e foi o beisebol que o uniu a Connie. Porém, assim que ele machucou o braço, a mulher virou as costas para ele. E o cara fala que percebeu isso e decidiu terminar o relacionamento e se mudar. Mas foi nesse período que a Connie falou que estava grávida, fazendo com que o Ren desistisse de ir embora.
cara. E aí, quando o Jack finalmente nasceu, ele percebeu que os dois eram iguais e que estavam juntos nesse mundo. Por isso ele decidiu que precisava ir embora com o garoto. Porém, assim que o Ren termina de falar isso, a Alma pergunta se é isso que o Jack quer, pois aparentemente o Ren é um porquinho egoísta, que está tentando fazer o filho viver tudo que ele não conseguiu. Assim que escuta isso, o Ren fica completamente chocado, sem entender o que dizer, principalmente pela forma como a mulher se referiu a ele. Só que nesse momento, o celular começa a tocar, e ele precisa verificar quem é, já que podia ser o Jack. O bizarro é que na hora em que checa o nome de quem está ligando, ele descobre que é a Alma. Então ele atende o telefone e escuta a voz da própria mulher falando sobre como a noite passada foi ótima. Pra piorar ainda mais, uma pequena explosão vem do quarto do cara, e quando ele olha para trás, vê que a mulher que estava com ele até agora era na verdade um monstro com a cabeça pegando fogo. Então, Ren sai correndo para baixo, sendo perseguido pelo monstro que está chamando ele de porquinho ganancioso. Assim que o policial chega à cozinha, ele joga um vidro com água na cara da mulher e pergunta onde está o Jack. Mas ao invés de responder isso, a mulher monstro fala que é tarde demais, que ele está vindo para pegá-lo e não tem como se salvar, que na verdade ele não pode salvar ninguém. Aí ela sai correndo da casa e o Ren também vai para fora, desesperado. Ok, foi bom que o Ren e o Murphy tenham ido investigar juntos aquela região, pois pelo menos assim eles podem cobrir as costas um do outro, lá ele. Só que no momento em que viram uma cabra maluca se jogando contra o carro até quebrar o vidro, eles deviam ter percebido que as coisas ali não estavam normais, e chamado por mais reforços, e possivelmente até mesmo por instituições que cuidam de animais raivosos. Isso porque, obviamente, não é normal que uma cabra haja desse jeito, o que indica que ela pode ter contraído raiva, ou que foi possuída pelo capeta. Mas ficando na possibilidade de ser raiva, os dois policiais deveriam ter avisado o CDC imediatamente. Isso porque deixar um animal raivoso andando por aí sem controle é praticamente pedir para que mais animais e até mesmo pessoas sejam infectadas, o que provavelmente causaria uma bagunça completa na cidade. E para falar a verdade, talvez seja isso mesmo que está acontecendo. Isso porque já vimos algumas pessoas mostrando sinais de calor exagerado, vomitando espuma branca e ficando diferentes do normal. E o Ashley é um bom exemplo disso. Talvez esse problema já tenha se tornado uma crise de saúde pública na cidade. E sem dúvidas, essas pessoas e animais precisam ser tratados imediatamente. Por isso, foi extremamente perigoso e antiprofissional se enfiar no meio de uma floresta, ao invés de fazer uma notificação sobre o que viram. E apesar de ter sido o Ren que começou tudo isso, o Murphy deveria ter mantido a racionalidade e avisado não apenas o CDC, como também deveria ter chamado mais policiais e pessoas locais. Assim eles conseguiriam continuar as buscas pelo Jack, e também deixariam todos a par do problema, já que entrar na floresta dessa forma só faria com que eles dessem de cara com um urso, ou até mesmo aquele lobo gigante, né? Mas caso tudo isso não seja uma doença viral, pode ser que um culto macabro tenha tomado conta da cidade, e esteja infectando as pessoas e os animais da região com alguma coisa, já que é difícil cabras agirem dessa forma, e também tem as pessoas vomitando e passando mal. Em seguida, o Ren vai correndo até a casa da Alma dizer que eles precisavam ir embora, porém ninguém responde o seu chamado. Isso até que de repente, a Beth aparece ali perto, dizendo que está com calor e que está quase acabando. Além disso, ela também começa a ter alguns espasmos, como se estivesse se transformando. E quando o Ren pergunta sobre a Alma, a Beth fala que ele está se preocupando com a pessoa errada. Aí, sem dar avisos, ela sai correndo pra cima dele enquanto fala coisas sem sentido. Por sorte, o Ren age rápido e mete uma bala na mulher, que é finalizada na hora. Depois disso, o Ren vai correndo até a delegacia, chamando pelo xerife e pelo Murphy. E apesar da delegacia parecer um pouco vazia, ele realmente se encontra com o xerife e pergunta por que está tudo tão vazio. Então o xerife fala que as pessoas parecem estar com alguma doença estranha e diz que eles precisam conversar sobre o Jack. Nesse momento, o Murphy aparece pelas costas e empurra uma cadeira para ele sentar. Aí o xerife manda o Ren guardar a arma e conta que o corpo do Ashley foi encontrado sem vida na floresta, junto com um pouco de sangue do Jack. Mas antes que eles consigam perguntar mais coisas pro Ren, o cara vê a Pen chegando na delegacia de uma forma estranha e vai correndo ver o que estava acontecendo, sendo seguido pelos outros dois. Aí chegando na porta da delegacia, eles veem a Pen morrendo de calor e vomitando, e correm para ajudar. O bizarro é que ela age de uma maneira muito estranha, dizendo pro xerife que não o ama, mesmo sendo a filha dele, e repetindo algumas coisas que o Ren já escutou antes, dizendo que está quente e que está quase acabando. Porém, sem saber de nada disso, o xerife fala pro Murphy levar a garota para descansar, manda o Ren ir lavar o uniforme que ficou sujo de vômito e vai ligar para o hospital. O Ren obedece e vai ao banheiro limpar a farda, mas enquanto está lá, a luz da delegacia muda do nada e fica azul, o que deixa o Ren assustado, e quando o cara sai para ver o que aconteceu, ele acaba sendo cercado pelos outros policiais, que dizem que ele é o culpado por finalizar o próprio filho e o Ashley, algo que ele não entende e nega a todo custo, dizendo que não fez isso. O estranho é que um dos policiais que está acompanhando o xerife e o Murphy começa a dizer que está muito quente, só que sem perceber nada de estranho, o xerife explica que a Alma achou o corpo do Ashley na floresta junto com a arma do crime, um jarro d'água coberto de 2 tipos de sangue e com 2 impressões digitais, sendo que o segundo tipo de sangue é do Jack, e as impressões são do próprio Ren. Aí enquanto o Ren grita dizendo que nunca faria nada disso e que o culpado é o lobo, o Murphy vai pra cima do cara e o prende na mesa, ignorando completamente as palavras do Ren e até mesmo recitando os direitos dele. O problema é que do nada, o outro policial começa a vomitar
gritar, e a Pen aparece com uma cara de louca, dizendo que ele está vindo e que todos ali vão morrer. E então ela simplesmente cai no chão e passa por uma terrível metamorfose, se transformando em uma cabra humanoide bizarra. Depois disso, ela começa a ir em direção ao Murphy, que fica com medo e puxa a arma para ameaçar a Pen, dizendo que não quer machucá-la. Mas como a mulher cabra não para de andar, ele decide atirar. Uma pena que a arma estava sem munição, já que o cara disse que antes não andava com munição na arma por ser um policial pacífico. E aí ele é cabeceado por tudo pelo monstro, que o finaliza na hora, antes de ir embora. E vendo que as coisas estavam feias, o Ren dá um jeito de soltar as algemas e pega o xerife que está em choque para dar o fora da delegacia. Só que ao chegar na porta, eles se encontram com ainda mais cabras e acabam tendo que se esconder em uma sala. O problema é que além de ficar nervoso e ter dificuldades para respirar, o xerife também começa a vomitar igual aos outros. E sabendo que estava condenado, ele manda o Ren fugir dali pela tubulação, encontrar o lobo e salvar a todos. E aí, sabendo que não tem outra opção, o Ren se despede do xerife e vai embora enquanto o cara começa a atirar contra a porta. Alguns minutos depois, o Ren chega ao lago, onde teve uma visão com o corpo do Jack, e se encontra com o maldito lobo e as ovelhas dançarinas. Então ele não perde tempo e começa a perguntar a respeito do Jack. Em resposta a isso, o lobo fala que o cara é uma doninha, e diz que o próprio Ren sabe onde está o Jack. E percebendo que o lobo não iria falar nada, o Ren se lembra de tudo que viveu, e decide confessar que é um porquinho ganancioso que quer tudo, incluindo o filho de volta. Aí, aparentemente satisfeito, o lobo aponta para o lago, dando a entender que o Jack está lá. Mas como o Ren se recusa a ir para lá, já que isso significa que seu filho não está mais vivo, as cabras vão para cima dele e o levam até o lago. Após isso, voltamos para a noite em que o Jack foi atacado pelo lobo, e percebemos que na verdade, quem apareceu naquela hora foi o próprio Ren. Ele estava completamente bêbado e imitando o atual marido da Connie, fazendo uma piada com ele. Porém, o Jack não entra na onda e fala que o cara é bom para sua mãe, o que não agrada muito o Ren. E então ele vê o menino com umas baquetas na mão e chama a atenção dele perguntando se agora ele é um rockstar, além de também oferecer uma garrafa de bebida, dizendo que gostaria de beber com o garoto, o que não teria problema, já que ele não é mais um policial. Só que o Jack se nega a beber, e o Ren decide chamar ele para nadar um pouco, algo que o jovem também se nega a fazer, parecendo estar com bastante medo do que está acontecendo. Apesar disso, o ex-policial consegue fazer bastante pressão nele, se fazendo de coitado, e dizendo que o filho não é homem para nadar na água fria, o que convence o garoto a ir com ele. Por isso, eles vão para o lago e entram com tudo na água gelada. O Jack fica bem desconfortável, já que a água está praticamente congelando. Porém, o Ren não se importa com isso, e diz que quer jogar uma rodada de O Lobo e a Doninha. E a pergunta que ele faz é para saber se o Jack realmente gosta de beisebol. Isso porque naquela noite, após o jogo de beisebol, ele ligou para o olheiro para saber qual seria a faculdade que o Jack poderia entrar como jogador. E o olheiro revelou que foi dispensado pelo garoto, porque o estudante queria ser um músico e não um jogador. E saber disso acabou com todos os sonhos do Ren. O Jack percebe que tem algo de errado na situação e decide mentir, falando que realmente gosta de beisebol. Mas como isso é uma mentira, o Ren afunda o filho na água por um tempo. Assim que o jovem volta pra cima, o ex-policial começa a gritar, dizendo que agora o menino quer ser um baterista e que ele não deveria acabar como ele. Então o bêbado ataca o Jack e os dois começam a lutar, o que faz o Ren ser machucado na nuca. Só que infelizmente o jovem não consegue ganhar a disputa e é finalizado por afogamento. Nesse momento, o Ashley aparece com uma lanterna e uma garrafa de bebida, perguntando se está tudo bem com os dois, ou se o Jack precisa de uma ajuda. Aí, sabendo que não pode deixar o cara contar pra ninguém sobre isso, o Ren fala que tá tudo certo e começa a se aproximar do homem, pedindo um gole da marvada. O Ashley se faz de bobo por um tempo e entrega a garrafa e sai correndo pro meio da floresta pedindo ajuda. Já o Ren dá um gole e sai correndo atrás da testemunha. O problema é que o Ashley tropeça durante a fuga e é alcançado pelo Ren, que não perde tempo e finaliza o cara de uma maneira brutal usando a garrafa, fazendo com que a sua mão crie pelos brancos, e ele tem a visão do lobo, dizendo que o ex-policial é o próprio lobo. Bom, por um momento eu confesso que eu cheguei a pensar que as coisas aqui estavam estranhas demais, e que talvez o Ren fosse um tipo de Neo saindo da Matrix, e que algo estava errado com a cidade, mas foi só por um momento mesmo. A questão é que apesar das pequenas pistas jogadas durante o filme, que indicavam que algo estava errado, as coisas sempre mostravam que algo estava errado com a forma que o Ren estava encarando o mundo, e não que o mundo estava errado. Por exemplo, geralmente em histórias de filmes ou jogos onde o protagonista é aquele que descobre que algo está errado ao redor, ele sempre vê glitches ou sinais de que o espaço em volta dele não deveria ser daquele jeito. Por exemplo, uma casa que está numa cor estranha, uma pessoa que mudou de personalidade ou coisas assim. Mas aqui foi o contrário disso. O tempo todo nós vimos que o Ren era quem estava deslocado de um mundo aparentemente normal. Os sinais que foram sendo entregues é que ele era o errado. Como por exemplo, quando logo no começo, a Alma disse que ele não levava jeito para ser policial. Além dele, o policial novo é enchendo a cara embaixo da arquibancada em horário de trabalho. Isso sem contar as pequenas visões que ele tem de vez em quando. E a forma com que o Jack e as outras pessoas ficavam ao redor dele, como se tivessem um pouco de medo do cara, só que sem nunca deixar isso claro. E foi isso que eu disse anteriormente sobre reescrever as memórias de um trauma. Aqui ficou claro que o trauma do Ren foi finalizar o próprio filho. Aí, para retirar a culpa de ter feito isso, ele praticamente mudou todo o contexto do que aconteceu nos últimos dias. Pro Ren, a única chance que o cara tinha de salvar desse destino era ter procurado apoio e alguma ajuda psicológica, pois ele se afundou tanto no vício que acabou distorcendo
na própria realidade à sua volta, além de descontar as suas frustrações da vida diretamente no seu filho, se tornando o verdadeiro monstro da história. E para conseguir ajuda, existem centros de apoio emocional, grupos para dependentes, programas de reabilitação, entre outros apoios, mas o principal é a pessoa estar disposta a receber ajuda e depois ter um apoio necessário para continuar com ela. Após isso, o Ren acorda em casa chamando pela alma, então ele vai até a cozinha fazer um cafezinho e percebe que tem sangue seco na nuca, o que parece fazê-lo se lembrar do sonho que teve. Nesse momento, ele olha para a mesa e percebe que ela está rodeada por cortinas de plástico e que tem um balão vermelho no meio das cortinas. E então o Ren parece pensar em algo terrível e vai checar o que é, torcendo para estar errado. Porém, assim que ele abre as cortinas, ele descobre que era tudo verdade, pois o corpo do Jack estava bem ali. Assim que ele descobre isso, a alma começa a chamar por ele do lado de fora. Aí o cara sai para ver o que é e descobre que a casa está cercada por policiais, incluindo o Murphy, o xerife e a própria alma. Isso porque ela era um policial esse tempo todo, e na verdade foi ela que interrogou o Ren alguns dias atrás, e não o contrário. Já que era o cara coberto de sangue andando na estrada, e percebendo o que está acontecendo, o ex-policial tenta se aproximar da alma, pensando que os dois são realmente namorados, mas a mulher destrava a arma e manda o assassino colocar as mãos atrás da cabeça, perguntando se o Jack está dentro da casa e se ele está machucado. E quando o Ren começa a chorar, dizendo que sente muito e que nunca faria isso, o Murphy se aproxima para colocar as algemas nele. O problema é que bem nessa hora, o lobo aparece atrás dos policiais falando que o Ren realmente fez isso, e que ele deveria salvar os outros. E vendo que o lobo queria pegá-lo, o ex-policial rouba a arma do Murphy. Nesse momento, vemos que no interrogatório do Ren, além de falar que queria ajudar o suspeito, a alma percebe que ele está meio triste, e fala que só pro cara saber, o mundo é melhor com ele. Algo que o cara deseja que fosse verdade. E assim que essa lembrança acaba, vemos que o Ren foi finalizado, e que os policiais estão entrando na casa dele para investigar. Fala galera, esse foi como derrotar a Alma and the Wolf. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você se mudar para uma cidade com um milharal e um palhaço psicopata, o que você faria? Quer saber o que essa garota vai fazer? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se que a bebida não é um refúgio, e muito menos algo que faz bem.